Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Vestígios, seu podcast sobre perícia criminal. E hoje nós estamos novamente com mesa completa. Estou aqui com os meus amigos e colegas de profissão, Vitor Costa. Olá. Guilherme Menegói. Porra, mesa completa, caralho! É isso aí. E Isabela. Uhul! Já que o clamor popular solicitou minha presença, aqui estou. Muito bem. Hoje nós vamos abordar um caso do Projeto Inocência. Se você não sabe o que é, fique aí que a gente já explica. Um caso envolvendo várias reviravoltas, provas que não foram consideradas em sua totalidade. Então, chega mais, vem com a gente e nós vamos apresentar agora o caso com o nosso super resumidor de casos, Vitor Costa. Nossa, eu não sou bom de resumir as coisas. Vamos falar de detalhes aqui do caso. Posso só tirar uma dúvida? Pode. Já comecei perguntando. Não, para os ouvintes que não conhecem, porque eu sei muito bem, o que é o Projeto Inocência? Vai lá, ou não, o Marcos vai explicar o que é o Projeto Inocência. Tá, então vamos já tirar essa Seria pedra depois? do caminho. Não, mas acho que agora tá bom. O Projeto Inocência é uma ONG que ela inicialmente não é brasileira, mas já tem uma filial aqui no Brasil, que ela trata de trabalhar em cima de condenações que, no entender deles, são condenações injustas, tá? O projeto se dedica a tirar inocentes da cadeia. Geralmente eles fazem isso por meio de revisão de provas que ou não foram produzidas ou foram produzidas de maneira irregular ou fora dos padrões aceitos ou que deveriam ser aceitos nos júris, né, nos tribunais de justiça. E aqui no Brasil ainda tem um número discreto de casos em comparação ao que existe no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas já teve aí algum êxito em reverter algumas condenações injustas. Eu não conhecia. É algo que é amplamente conhecido por todo mundo? Ou ganhou notoriedade por causa de programas de TV? Foi isso? Eu acho que é bem famoso, assim, mundialmente. No Brasil, eu acho que começou tem pouco tempo, né? Tem uns 3 anos, eu acho, por aí. Tá. Tem algo recente. Tem pouco tempo. Mas no mundo, nos Estados Unidos principalmente, que foi onde começou, né? Já tem algum tempo e é bem conhecido por conta disso, né? Sempre sai na notícias sobre os casos que eles trabalham. Então... Nos Estados Unidos, ele ficou bem famoso porque, assim... Redação, né? Redação para concurso. Com o advento do DNA forense, várias provas puderam ser reexaminadas. Então, casos envolvendo homicídio, estupro, sei lá, que tinham amostras que estavam arquivadas por mais de uma década, bem mais de uma década, né? Possibilitaram, a ferramenta do DNA forense possibilitou que essas provas fossem reexaminadas. Entendi. Então, o sêmen do autor de um estupro que estava guardado, ou pelo menos uma mancha de sêmen que estava arquivada, né, nas centrais de custódia, foram reexaminadas à luz do DNA forense e aí viram que a pessoa condenada não é a pessoa cujo perfil genético está armazenado lá. Exatamente, bate com a da evidência. Entendi. E aí várias condenações injustas foram caindo exatamente por conta disso. E de se pensar, né, que antigamente... o tanto de injustiça que não deve ter acontecido. Porque é isso, vai uma prova testemunhal aqui, uma prova ali mal coletada ali e aí vira bagunça. Entendi. Porque a gente também, quando a gente fala de prova testemunhal, a gente tem a impressão de que não é possível que a galera vai, só porque o cara falou tal coisa, vai levar isso em consideração e vai ter uma condenação. Na verdade, é bem possível, acontece bastante. Tipo assim, fulaninho falou X e pronto.
A galera foi presa porque fulaninho falou X. Não tem nenhuma prova material, não tem nada, mas fulaninho falou. Acabou. Bom, e isso ainda acontece bastante. E aí o que aconteceu foi que no ano passado teve uma palestra da presidente do Projeto Inocência do Brasil, aqui no IC. Ela veio aqui, teve uma... pra apresentar o projeto pros peritos aqui e tal. E esse caso que a gente vai falar hoje, ela mostrou aqui. E daí entendi. que veio a ideia de falar sobre ele. Olha, adorei. Já que eu perdi a palestra. E corre a notícia de que eles iam assumir um caso do DF, né? É? Aham. Oh, que legal. Nessa época aí. Então, mas assim, o caso que vai ser assumido não se sabe direito qual que é ainda, né? Mas eu estou muito curioso pra saber. Estamos torcendo pra não ter laudo nosso lá, né? Já pensou? Não, eu acho que não. Acho que é um caso mais antigo. Eu sou novo demais pra isso, Marcos. Não. Você sim. E eu sou boa demais, brincadeira. Bom, Então eu não sou nem novo, nem bom, então vai que aparece um lá do meu lado. Então tá, vamos ao caso. Então, vamos pro caso. Esse caso é o caso do Igor Barcelos Ortega. Ele aconteceu no dia 2 de outubro de 2016 em São Paulo. E aí eu vou contando aqui a história do caso, se vocês tiverem dúvidas aí, vamos parando. E aí pros ouvintes também, se você tiver dúvida, para aí, volta e escuta tudo de novo. Porque... Nós vamos fazer uma constelação familiar envolvendo o caso, é isso? E manda DM pro Vitor, se você tiver dúvida. É verdade. Não me perturbem. Mentira, brincadeira. Vocês estão muito hostis com os nossos ouvintes, desculpa. Não, pode mandar mensagem pra mim, por favor. Mas dentro dos padrões de decência, tá? Para mim, sem não manda disso. nude pro Marcos. Pra mim pode, se você... Nude só pro meu negócio. Se você Pix for pode ser pra mulherzinha, não, por favor. Vai. Então vamos lá. Guarulhos, 4h25 da manhã. Eu vou fazer assim, tá? Com uma dramatização. Vamos botar uma música de fundo. Guarulhos, 4h25 da manhã. Um grupo de 4 homens, um deles armado, rouba um carro, que era um Volkswagen Gol, e o celular de um homem em uma via pública. Em seguida, com esse mesmo carro roubado, esses 4 homens tentam cometer um segundo roubo às 5h40 da manhã. E aí, assim, vão prestando atenção nos horários porque eles são importantes, tá? Porém, dessa vez, a vítima era um policial militar que estava no interior do carro falando no celular. O policial afirma no depoimento que o passageiro do Gol desceu do veículo e atirou uma vez contra ele, que por sua vez reagiu e atirou 5 vezes contra o assaltante e o carro. E aí o assaltante ferido volta pro carro e foge junto com os outros 3 ocupantes desse Gol. E aí a partir desse momento a polícia militar começa a procurar pessoas feridas por tiros ali nos hospitais da região, né? Porque tinha notícia de que pelo menos um deles estava ferido. Então a polícia começa a procurar pessoas feridas. Eu já tenho uma dúvida. Sim. Quem que falou que eram 4 homens? O policial militar. O policial militar falou que ele viu 4 homens. Sim, só um deles desce do carro pra atirar contra ele, né? Pra cometer o roubo. Nossa, esse bicho tá com uma visão boa, hein? Só que ele consegue ver que dentro do carro tem mais 3 pessoas, né? Tem o motorista, porque esse que desceu do carro era o passageiro. E tem mais 2 ocupantes atrás. Ele disse que não consegue ver as pessoas, né? Não consegue identificar, mas consegue ver que tem pessoas. Entendi. Então a única pessoa que ele de fato viu foi a pessoa que assim, que viu o rosto, né? Foi a pessoa que desceu do carro. E que abordou ele. E aí... O carro que eles cometem, que eles tentam cometer o assalto policial, é o carro que eles roubaram? Isso. Ah, tá. Eles roubaram um carro um pouco antes e com esse mesmo carro eles tentam cometer o segundo roubo. Entendi. E aí, a partir desse momento, a polícia militar começa a procurar as pessoas feridas por tiros nos hospitais, né? Aí, às 7h22 da manhã, e aí lembrando que foi às 5h40 a troca de tiros. Às 7h22 é admitido no Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos, com 5 feridos produzidos por tiros, o Rodrigo Generoso Andrade. Aí gravem o nome, Rodrigo. O hospital fica localizado a 3,7 km da tentativa de latrocínio. E aí a PM vai até esse hospital e fotografa o Rodrigo, lá no hospital ainda, e ele confessa a participação nos 2 crimes, tanto no primeiro roubo quanto na tentativa de latrocínio contra o PM. Pronto, fechou o caso, gente. Boa noite. Boa noite. Até a temporada que vem. Até a próxima. Poderia ter acabado por aí. Mas... Em seguida surge a notícia de mais uma pessoa baleada, só que dessa vez no Hospital São Luís Gonzaga, que fica na zona norte de São Paulo, que fica a 13,1 km do local da troca de tiros, ou seja, estão bem mais longe de onde ocorreu ali o crime, né? E aí o baleado ele tinha um tiro só, uma ferida produzida por tiro no tornozelo esquerdo, e esse cara era o Igor Barcelos Ortega, de 19 anos na época. Ele deu entrada no hospital às 5h44 da manhã.
E aí, lembrando, o roubo aconteceu, né, às 5h40. De acordo com o depoimento do PM, né? Do policial, sim. Ou seja, em 4 minutos ele atravessou São saiu Paulo de lá na velocidade e da luz. chegou, no hospital que estava a 13,1 km. Saiu de Guarulhos, foi pra São Paulo a 13 km de distância, né, em 4 minutos. E com certeza nesse horário já tinha trânsito em São Paulo. Então não tem nem essa de que... Para de falar mal da cidade dos outros, Menegói. Esse é o papel do Menegói na nossa mesa. Enquanto vocês chamarem hambúrguer de lanche, eu não descansarei. Não haverá paz. Tá bom? Não haverá paz. Porra, meu. E aí tá, a PM se dirigiu até esse outro hospital, né? Acompanhada da vítima do primeiro roubo, já isso é importante também. Eles pegaram a vítima do primeiro roubo e também o policial militar do segundo e levaram pro hospital. Só que aí, como o Igor tava passando por cirurgia lá, essas vítimas não puderam ver ele, né? Ao vivo. Então a PM foi lá, tirou foto dele também e mostrou pras 2 primeiras vítimas. E aí essas fotos são apresentadas, né, pras vítimas e o dono do Gol, que foi o do primeiro roubo, ele reconhece os dois, na verdade. Tanto o Rodrigo, né, que foi o cara que foi parar no primeiro hospital lá de Guarulhos, quanto o Igor. Fala que os dois estavam no primeiro roubo e inclusive ele dá detalhes, assim, ele fala que o Rodrigo foi o cara que estava armado e que o Igor era o cara que saiu dirigindo o carro dele. Então o Igor seria o motorista. E ele fala que o Igor revistou ele ainda durante o assalto, o primeiro assalto. O Rodrigo estaria armado, apontou a arma pra ele, o Igor foi lá, revistou, pegaram o carro e o celular e foram embora com o Igor dirigindo. Já o policial militar, ele reconheceu só o Rodrigo como sendo o homem que atirou contra ele, né? E foi a única pessoa que ele, de fato, viu, né, dentro do carro, do Gol. Beleza, então, com base nesses reconhecimentos, os dois foram presos, Rodrigo e o Igor. E o Rodrigo confessou o seu ator, né? E importante também que ele, desde esse início aí, ele afirmou que ele não conhecia o Igor. E as outras pessoas que estavam no Gol não são identificadas e nunca foram identificadas aparentemente, nem depois de nada. Se você é uma dessas pessoas... Mande uma mensagem pra gente. Manda mensagem pro Menegói, tá? Pra mim não manda, não. Que a gente manda um kit pra vocês. Eu tô de boa. Vem algema. Ai, credo. Tá. E aí, no final, o veículo, né, o Gol, foi abandonado a 5,2 km do local da troca de tiros, também em Guarulhos, né? E ele foi encontrado pela polícia ainda nessa mesma manhã aí. Beleza, então a gente já viu que tem algumas inconsistências na história, tem algumas coisas meio estranhas. E aí a gente vai pra versão do Igor, então, que foi... E desde o início ele se declarou inocente, né? Falou que não tinha participado de nada disso. E o que ele fala? Nesse mesmo dia, no dia 2 de outubro de 2016, ele estava na zona norte de São Paulo, a aproximadamente 12 quilômetros do local da tentativa de latrocínio. Ele fala que nessa noite ele decidiu ir para 2 festas com os amigos dele e um irmão. Eles teriam ido embora da primeira festa por volta das 2h30 da manhã e ido para uma segunda festa, onde ficaram até aproximadamente 4h40 da manhã. Aí nesse momento eles resolvem sair dessa festa e vão passar num posto de gasolina para abastecer as motos. Eles estavam de moto, né? O amigo e o irmão estavam em uma moto e o Igor estava sozinho em outra. E aí ele fala que no meio do caminho pro posto, um veículo se aproximou deles e anunciou um assalto, atirando contra o Igor, que afirma ter ouvido 4 tiros. Um dos tiros acertou o tornozelo esquerdo do Igor, que caiu na pista. E aí eles ficam pedindo ajuda na pista por algum tempo, mas nenhum carro para. Então o amigo do Igor, que estava na outra moto, né, volta e leva o Igor pro hospital na sua moto. E o irmão do Igor vai embora para avisar a mãe deles usando a moto do Igor. E aí, quando chega no hospital, depois que acorda a cirurgia, né, o Igor é acusado de envolvimento em 2 crimes ocorridos em Guarulhos e é preso. Assim, do nada, né? Sem entender nada do que estava acontecendo. Então vamos lá, a história é basicamente essa, assim, a gente mostrou... O Vitor foi preso por ser assaltado. Como é que é? Que o Igor foi preso por ser assaltado? Basicamente a versão dele é essa, né, assim. Porque assim, mas pelo menos pelo horário, a princípio, da festa não teria problema, né? Teria como ele ter saído da segunda festa e ter feito... Cometido o segundo Seria possível. Sim, Seria possível. Porque ele saiu da segunda festa 4h40 e o assalto foi 5h40. Só que ele sai da festa 4h40 Só e vai que o primeiro posto, assalto, né, que foi o que o cara identificou ele, que a vítima identificou ele, aconteceu 4h25. Isso.
claro que ele também poderia ter mentido os horários dele da festa, né? Mas enfim. Essa é a versão que foi apresentada por ele. Já tá um pouco incompatível também. Não, e o cara me sai de uma festa 2h30 da manhã pra ir pra uma segunda festa, velho. É muito jovem, cara. É jovem. Tá falando com o Vitor Costa na mesa. Vitor faz isso. Vitor Costa aí. sai de casa às 2h30 pra ir pra primeira festa. Mas é porque eu acordo meio-dia. E a segunda começa às 9 da manhã. Eu também acordo às 2h30 e às 4h40. Sim. Pra dar mamar? Pra amamentar. Eu também. Ai, credo. Então tá, foco. Foco, vamos lá. Quais Então são os tá. achados da perícia criminal? Vamos falar primeiro do que foi fornecido pelo Igor aqui como prova, porque assim, ele deu essa versão e aí ficou meio... Né? Porque ele deu essa versão e a polícia, o que ela tinha até então contra ele era simplesmente a versão das duas vítimas e o reconhecimento, né, que foi feito. Mas o que ele mostra lá? Ele tinha uma foto que foi postada no Facebook às 2h25 da manhã do dia 2 ainda, que mostra que ele estava numa festa com os amigos e usando as mesmas roupas com as quais ele deu entrada no hospital às 5h44. E aí o hospital, né, está no prontuário, esse horário de entrada, 5h44. Então isso é um dado externo, certo, né? Assim, Então você que fala que o Facebook acabou, não tem mais importância, pense bem nisso. Mas pode postar no Instagram. Não. Mas é do Facebook também. Ele também não podia ter usado... TikTok? Não, a localização do celular dele pra... Poderia. Falar onde ele tava. Não sei, né? 2016, não sei se... Mas, a rede telefônica não pega isso? As ARBs, né? Sim. Então, mas o que acontece com esse caso é que a perícia foi completamente provavelmente renegada, não tiveram né? interesse Assim, em não tiveram isso, interesse em fazer nada. E a vítima não deve ter pensado nessa possibilidade. Então, acho que é muito tudo que difícil. aconteceu, assim, de prova, né? As provas materiais foram buscadas por eles mesmos, pelas vítimas, assim, pela mãe da vítima. O que é um Vou absurdo, falar aqui né? Porque primeiro que a pessoa não tem que provar a inocência dela, né? Assim, e foi exatamente o que aconteceu nesse caso. nesse foi, assim, caso, o Estado teria que comprovar que ele estava envolvido. Sim. E aí nesse tem caso essa não, em foto... qualquer caso, né? Essa foto que foi postada às 2h25, né? E aí até isso vira discussão depois, porque falam, poderia ter postado isso aí muito tempo depois da foto ter sido tirada, enfim. Só que não teve nem análise de metadados das fotos. Então, assim, é isso. Não teve muita... Metadados, pra quem não sabe, é basicamente quando você cria um arquivo digital, tem um monte de informação que vem junto a ele e que não é tão visível assim, mas que está embutida no código daquele arquivo. Então, basicamente, quando você tira uma foto, normalmente o aparelho que você tira a foto registra o horário, registra as condições da câmera, tipo assim, qual que foi a abertura da lente, condição de luminosidade, registra tudo isso, tudo fica registrado. Data, horário, até o mesmo aparelho, o modelo do aparelho, às vezes até o próprio aparelho em si, né? E às vezes até o GPS, né? Se estiver configurado para isso. Exatamente. De onde a foto foi tirada, né? Isso tudo fica salvo no arquivo e normalmente as pessoas não veem essas informações, mas tem como você, examinando o arquivo, você consegue extrair essas informações. Sim. Né? E isso não foi feito nesse caso, não basicamente. Foi feito. E aí no dia seguinte aos eventos, né? A mãe do Igor, por conta própria, porque ele já estava preso, né? E sendo acusado disso, e com essa versão completamente diferente da história que foi contada pela polícia, ela, por conta própria, começou a procurar imagens dos eventos nas câmeras da rua, assim, tipo, cara, a mulher saiu no meio da rua procurando câmera, que era o trabalho da polícia. A mãe vale mais que a polícia. A minha vale. Ai, Jesus. Corta essa parte, Marcos. Criticando a polícia. Acabe. Eu vou repetir. Uma mãe vale muito. E aí ela saiu na rua procurando câmeras tanto de casas quanto câmeras voltadas para as vias, né? Câmera de estabelecimento comercial e tal. E ela encontra vídeos que mostram essa dinâmica que ele narrava aí, né? No local que ele narrava, de onde ele sofreu o assalto. De onde ele sofreu o assalto. Do foi tiro baleado contra ele, e foi socorrido pelo que cai próprio na amigo pista, de moto. Tudo isso. E aí nos vídeos é possível ver isso, né? Uma pessoa que tava em uma moto leva um tiro às 5h18 da manhã. Então, né? Compatível com a história que ele fala que ele sai 4h40. E aí, de novo, isso é o horário que tá no vídeo, né? Que aparece na câmera. Não necessariamente esse horário tá certo. Mas também tem análise que você pode fazer pra verificar, né? Se isso
estaria correto ou não. Esse vídeo chegou a ser periciado ou não? Não. Não foi... Não, assim, periciado pra esse tipo de análise aí, eu acho que não. Porque aqui, eu vi que tá falando aqui no roteiro que você fez que a qualidade dos vídeos não permite que sejam identificadas pessoas, veículos ou objetos. Uhum. Mas isso quando você olha o vídeo a olho nu, digamos assim. Quando você bate o olho você vê, porque é distante e você vê as pessoas... algum tipo de análise foi feito pra tentar, às vezes, melhorar a qualidade das imagens, alguma coisa assim? Não, é impossível, assim, é ruim mesmo. É bem distante, é escuro. Você consegue ver dinâmica. Tecnologia que ia conseguir... Não. Tá. Dá pra ver dinâmica, tipo, uma pessoa se movimentando de um lado pro outro ali, alguma coisa acontecendo e tal, mas não... Entendi. Tipo, realmente identificação não. Só que eu tô falando de análise é tipo isso, do horário do vídeo, porque isso aqui é questionado depois na justiça, esses horários que aparecem. Só que assim, também não foi feita análise pericial pra, né? Porque, pô, tem várias coisas que você conseguiria fazer pra pelo menos estimar ali o limite de horário, tipo... Sim. Né? Uhum. Que poderia ser real ou não. Mas enfim, ela encontra esse vídeo que mostra essa dinâmica aí acontecendo e ele leva o tiro às 5h18 e ele é socorrido por outras duas pessoas às 5h24. E, de novo, né, a qualidade não permite que sejam identificadas nem as pessoas, nem os veículos envolvidos. Não dá pra ver placa, não dá pra ver nada. Então... E eu acho que é interessante também ressaltar que essas coisas que a gente não vê, que geram dúvidas, entre aspas, são sempre exploradas nesses casos de acusação. Uma acusação que a pessoa quer acusar, na real, assim. Que a pessoa fala, não... mas assim, parece que ele tomou um tiro, mas não dá pra ver se foi um tiro mesmo, ou se ele caiu, e não dá pra ver se o cara que tá na moto é um homem ou uma mulher, sabe assim? Você começa a colocar dúvida em tudo, né? Exatamente. Além do limite, assim. Além do limite, e assim, cara, é óbvio que você não tem como ver numa imagem tosca que a pessoa ali de fato é... ela, que é o irmão do cara, sabe? Não dá pra ver que é o irmão do cara, cadê a comparação facial? Mas, pô, tudo isso trabalha dentro aí de um conjunto probatório que tem que tudo ser levado em consideração ao mesmo tempo. E, gente, dica de ouro. Façam boletim de ocorrência de absolutamente tudo. Claro que a vítima, nesse caso, estava muito ocupada no hospital para fazer um boletim de ocorrência. Com um tiro. Mas as outras pessoas envolvidas poderiam ter feito um boletim de ocorrência que eu vi depois aqui que não fizeram, né? E que não isso fizeram. É levado... Gente, boletim de ocorrência é uma coisa administrativa, não significa que vai ter uma investigação feita sobre qualquer coisa que você faz. Tanto é que você tem acidente de trânsito, você faz um boletim de ocorrência. Exatamente. É só uma notificação falando, aconteceu isso aqui, se resguardem, façam um boletim de ocorrência de tudo, tá? Foi traído? Faz um BO. Faz, boletim de ocorrência. É um crime. Bota a chifre. Dá, pode ir lá, não tem problema nenhum. Significa, o boletim de ocorrência, como diz o nome, significa que alguma coisa ocorreu. Então, se ocorreu algo fora do normal com você, vai lá na polícia, e aí você conta a história. Vi um OVNI, faz um BO. Por favor. Manda uma foto pra gente postar no nosso Instagram também. Só não fica fazendo tanto, assim, de tanta coisa, né? Porque às vezes pode dar ruim, mas... Você pode receber uma resposta meio atravessada, assim. Então, se você for traído, não precisa ir na delegacia. Mas eu vou te dizer que quando eu era plantonista de delegacia, já foi gente traída lá reclamar comigo e pedindo, inclusive, orientação sobre que providência ele poderia tomar e me perguntou se poderia bater na respectiva. E eu orientei dizendo que não pode. Que não, em hipótese nenhuma. Ele ainda foi assim, não, mas e se ela fez isso e me traiu com fulano? Também não pode. Não pode bater em hipótese nenhuma. Tipo, dependendo do tamanho do chifre, poderia, né? Ou não. Nem fulano. Na cabeça da pessoa, às vezes é assim que funciona. Mas eu orientei ele direitinho e eu acho que ele não cometeu nenhum crime. Por isso que faz falta pôr música, que ele podia colocar infiel, eu quero no boletim de ocorrência. Eu quero... Acontece. E já aconteceu com outros amigos meus também. Então isso acontece bastante. Assim, ser corno não é... Né? Você não crime. foi vítima de crime, tá? Então... Não. Mas você também não é criminoso, tá? Erga a sua cabeça. Assim, seu crime foi amar demais. Exatamente. Erga a sua cabeça. Confiar demais. Vai passar. Mas, enfim, continuando. Vamos voltar a um caso importante. Achados da perícia. No chifre. Tá, e aí os achados da perícia criminal. E assim, aí já adiantando que algumas coisas da perícia só foram feitas muito tempo depois. Esses achados aqui da perícia são os achados mais imediatos, assim, que realmente foram feitos enquanto as coisas estavam acontecendo lá.
Tá, esse veículo Gol, né, que foi o veículo que foi roubado primeiro e foi usado na tentativa de latrocínio contra o policial militar. Ele apresentava perfurações produzidas por projéteis apenas no lado direito. Aí vamos lembrar já que os tiros, o tiro, né, que foi dado no Igor era na perna esquerda, no tornozelo esquerdo. Outra coisa, ele apresentava manchas de sangue apenas no assoalho e no banco... Vão exercitando a imaginação aí. Tiro no Gol só do lado direito. E pela história também da vítima do roubo do carro, o Igor estaria dirigindo o carro, né? Sim, então ele estaria exatamente. no lado esquerdo, não no lado direito. É. E a lesão dele era na perna esquerda. Exatamente. Então, Mas assim, pode ter tido um rodízio de motoristas. São Paulo é uma cidade famosa por rodízio. Então, poderia ter sido um carro britânico. também. Poderia. Mas era um Gol. Assim, a gente vai ver que o julgamento que acontece mais pra frente é nesse nível aí, né? Aham. Então, Poderia ser um... A galera não, mas pô, tiros no o cara lado poderia estar dirigindo de perfurações cabeça no pra lado baixo, com a perna voltada pro lado oposto do carro, enfim. Mas assim, os achados objetivos da perícia, né? O Gol tinha perfurações de projéteis apenas do lado direito. Uhum. Ele tinha manchas de sangue só no assoalho e no banco anterior direito, né? Que é o banco do passageiro. Uhum. Aí no interior do Gol tinha um estojo de munição e um projétil de calibre 380. Aí só alguém explica aí o que é um estojo, o que é um projétil, só pra ficar claro. Então, vamos lá. A gente tem uma munição. Que é A munição, ela tem um estojo. Dentro desse estojo fica a pólvora. E em cima desse estojo fica o projétil. Então, o que acontece? Quando você dá um tiro, a pólvora que está nesse estojo, ela queima, ela cria gases e ela expulsa o projétil da cabeça da munição. E fica o estojo para trás. Basicamente falando, o estojo é como se fosse a casinha do projétil. E o projétil é o que sai e efetivamente vai causar... O que bate na pessoa. É o tiro de fato, né? O que bate em alguma coisa, o que mata as pessoas. Então, quando ele fala que tinha um estojo de munição e um projétil de calibre 380, é porque tinha essa parte de trás que, quando você dá um tiro de pistola, por exemplo, o projétil sai e a pistola ejeta o estojo pra fora, né? Que é o que quem joga videogame vê aqueles barulhinhos de coisa pim, 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 pim. É porque o estojo parece um mini copinho. Parece um dedal. E o projétil que foi achado é basicamente a parte do tiro mesmo. Então, às vezes, um tiro não pegou em ninguém, ou pegou na pessoa e atravessou ela e fica... A gente encontra ele no lugar. Aí a importância para a dinâmica, sim, né? Grosso modo, normalmente o estojo vai ficar mais ou menos perto do atirador. Sim. E o projétil vai atingir o alvo, seja ele qual for, né? Uhum. Então tá, essas duas coisas estavam dentro do carro, calibre 380. A arma do policial militar foi apreendida também, né? E ela era uma pistola Taurus 24/7, saudades, mentira, não tenho não. Era a nossa arma antes aqui, mas... Essa 24/7 é aquela arma que falavam que disparava sozinha, basicamente. Só porque a gente ia pedir um patrocínio. Falavam não, né? De fato... Perdemos um patrocínio. Perdemos. Não, mas não é que ela disparava sozinha, assim. Ela tinha que cair no chão antes. Então, pô, vocês estão sendo injustos com a arma também. Beijo, Taurus. Era uma pistola Taurus 24/7, calibre .40, com capacidade para 15 mais 1 munições. Esse 15 mais 1, alguém explica aí o que é? Tá, vamos lá. Basicamente, quando a gente fala que a capacidade da arma é 15, significa que no, entre aspas, pente dela, na verdade é no carregador dela, mas que o pessoal chama de pente, tem espaço para 15 munições. E esse mais 1 significa que tem uma adicional que já está carregada na arma. Então, por exemplo, você encaixa o carregador com 15, municia a arma, o carregador fica com 14, você tira, põe uma de volta e coloca de volta e põe de novo na arma. Então a arma tem o carregador cheio, mais uma munição na agulha, né? Mais uma munição carregada. Por isso que é 15 mais 1. Na câmara, né? Que é o na câmara. Tá. E aí, essa arma que foi apreendida, quando foi apreendida com ele, ela tinha 10 munições intactas, né? Que não tinham sido... que estavam ali no carregador da arma. Não sei exatamente se elas estavam só no carregador, na câmara ou não. Mas enfim, tinha 10 munições dentro da arma intactas. Porque 15 mais 1, ela estava carregada? Devia estar, né? Então foram 6 tiros, não foram...
Sim. Pode ter sido 6, pode ter sido 5. A pessoa também não precisa botar todas as munições no carregador. E ela também não precisa estar com a arma carregada, né? Ela pode carregar na hora. Exatamente. Nem todo mundo anda com a arma carregada. Apesar de que talvez PM ande, né? Porque... Carregado que você fala municiado? Municiado, isso, exatamente. Não, eu sempre ando com arma municiada. Acho que é mais comum os policiais andarem com a arma municiada. Não, é porque não faz muito sentido você usar arma não municiada, porque Não emergente. se você for precisar da arma, você vai precisar ainda Sim, Carregar. municiar, carregar ela pra dar o tiro, né? carregar pra dar. Carregar é aquele, sabe, aquele puxar, O O tchuk-tchuk. clec-clec. fazer um Aham. puxar o ferrolho pra trás. Mas enfim. É porque a versão do PM, o que ele fala é que ele deu 5 tiros, né? Então, por isso que a gente tá falando, tá tendo essa discussão aqui sobre essa quantidade de munições que tinha dentro da arma. Uhum. E o Rodrigo, ele foi atingido por 5 projéteis. E isso foi constatado lá no hospital e eles falam onde foram esses tiros, né? Na perna esquerda, no flanco direito, no braço direito e 3 no antebraço direito. Então, majoritariamente do lado direito do corpo. Uhum. E ele tava no banco do passageiro, né? Então, assim, provável que ele tava já lateralizado em relação ao PM quando ele levou esses tiros aí. Aham. Beleza, isso foi o que foi constatado. E no final das contas, no julgamento, né, tanto em primeira quanto em segunda instância, o Igor foi condenado a uma pena de 15 anos e 6 meses de prisão. O Rodrigo também foi condenado, né, mas assim, focando no Igor aqui. Foi condenado a uma pena de 15 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Rodrigo confessou no caso, né, Rodrigo? Então, por favor, né? Confessou, acabou, né, Não é. tipo isso. Tá Tá escrito difícil no defender código, o Rodrigo aqui. código penal. Confissão é isso. Confessou. Tá escrito. Mentira, gente. Não marquem tá? isso na prova, tá, gente? Por favor. O Igor foi condenado, né, a 15 anos e 6 meses por roubo e tentativa de latrocínio. A pena foi cumprida numa prisão... Começou a ser cumprida, né, numa prisão localizada a 700 km de São Paulo, que era a casa dele, né? Que ele dava uma viagem de mais de 10 horas de ônibus. E aí a família precisava pagar mais de R$ 1.500 por visita, né? Cada vez que ia visitar ele lá. O avô do Igor chegou a fazer um empréstimo de R$20 mil pra pagar a advogada que fez a defesa do caso dele. Ou seja, não só Igor foi preso, como a família dele também. Foi pra falência. E assim, Tomou vocês na podem pesquisar o caso aí na internet, porque tem vários vídeos, né, de entrevista com a família, com ele. E a família é realmente bem pobre, assim, eles moram numa periferia lá em São Paulo e R$20 mil pra família, eu acredito seja... Sim, 20 mil já é muito dinheiro pra qualquer Pra um. qualquer um. Exatamente. Mentira, pra Elon Musk não é muito dinheiro. Não. Mas Elon Musk não é uma pessoa real. Ele nem é. Uma pessoa que não devia existir, né? Convenhamos. Bom, Fogo nos burgueses. Hoje vocês estão muito trevosos. Continue. A Isa tá assustada aqui. Eu fico com os episódios Depois fora, que você É porque a vida canadense virou dela mãe agora é muito... e foi pro Canadá, você não tem mais o não é mais meu lugar de fala. fogo é. interior. E ela tá próxima de virar uma bilionária também, então ela tá começando a defender essa laia de pessoas. Inclusive, Gente, quita meu imóvel, por favor. E aí, um ponto relevante também aqui é que o atentado que o Igor afirma ter sofrido a caminho do posto de gasolina não foi sequer investigado. eu tenho uma dúvida. O projétil que atingiu o Igor tava na perna dele? Ou Acho você que sabe? sim. Pois é, eu não tenho Eu essa não tenho essa resposta ainda. informação. Devia estar, né? Porque tem o peraí. confronto tem do aqui. projétil, né? Ah, tá. Tem. Então a gente vai chegar Então, lá, né? Eu que tô ansiosa. Tá, assim, eu imagino que tava na perna, né? Uhum. Sei lá, teria a possibilidade de estar junto Dele. da calça dele ali, foi pro hospital junto, mas enfim, Uhum. eu acho que tava na perna, sim. Uhum. Sim, sim. Porque não teve perícia no local onde ele foi baleado lá, né? Uhum. Perto do posto de gasolina, então... Sim, sim. Então teria que estar com ele mesmo. Tá, beleza. E aí, o caso foi isso, ele foi condenado, começou a cumprir essa pena e ele cumpriu 3 anos de pena. Até que teve uma revisão criminal em 2021. E aí, Marcos, o que é uma revisão criminal? Cara, muito interessante isso daqui. Eu vou fazer eu fiz uma cola aqui, vou ler minha cola. Mas é interessante a gente trabalhar aqui, isso foi numa revisão criminal, que a revisão criminal ela é uma ação que ela é bem rara de acontecer, tá? Quando a gente fala que a justiça tem muitos recursos, tal, a justiça criminal ela costuma ser bem rápida. Você vê que o cara aqui foi julgado em primeira e segunda instância bem rapidinho. Rápido que eu falo, sei lá,
Aqui no Distrito Federal, eu acho que em menos de 1 ano consegue transitar em julgado uma sentença, ou 2 anos. Já dá. E a revisão criminal, ela é uma ferramenta, ela é uma possibilidade que você tem que ela é extraordinária. E ela se justifica quando a condenação ela é muito contrária a um texto da lei, ou quando a condenação for contrária a uma evidência nos autos, quando ela foi fundada em uma prova falsa, ou quando vier uma nova prova da inocência ou que beneficie o condenado de qualquer modo. Tá, então, você tem que ter um juízo primeiro, de admissibilidade, né, se aquela revisão criminal ela realmente acontece. Pra gente puxar aqui um caso famoso que teve uma revisão criminal é o caso Evandro, tá, que depois de anos da primeira condenação, já depois de, 20 anos do crime, ou, quase 20 anos do crime, vieram à tona fitas com gravações da tortura que os acusados sofreram. Tá? E aí isso... E as condenadas, né? As condenadas e os condenados, né? Sim. Os condenados. Os condenados. Exatamente. Aí isso ensejou uma revisão criminal, porque veio à tona uma nova prova que corroborava pela inocência dos acusados e das acusadas. Tá? Então a revisão criminal ele tem essa característica de ser uma coisa muito rara, né? Uma coisa extraordinária. Precisa de um conjunto de pré-requisitos muito específicos, né? Pra você conseguir pedir esse recurso. Não é um mero reexame. Não é tipo assim, qualquer não gostei do resultado, vou lá pedir. Não é assim que e assim, é importante também, ela não é um recurso. A revisão criminal não configura como recurso, ela é um novo processo. Ela tem o sentido de uma relação processual nova que é criada com aquela pessoa ali, com o requerente. Então, é meio como se não tivesse a ver com aquele processo inicial, sabe? Exatamente. E também isso é interessante da gente atentar, porque isso implica que ele foi condenado, né, em primeira e segunda instância. Que ele teve um exame em primeira instância das provas do crime, onde foi julgado que essas provas de identificação eram suficientes. Depois isso foi revisado por uma turma com desembargadores, vários votos, não sei o que, o cara foi condenado. E ainda assim o cara falou, não, velho, não concordo com isso, vamos lá atrás. E aí ele conseguiu despertar o interesse de alguém do Projeto Inocência, que aí banca uma revisão criminal, que banca uma análise profissional dos autos, né? Então o Projeto Inocência tem peritos que colaboram, tem profissionais da área jurídica que colaboram também, fazem esse trabalho, não sei se é remunerado ou não, mas eles trabalham em função disso, e pra você ver que é uma coisa cara também. Você bancar uma revisão criminal não é tão simples assim. Não basta você querer, e por mais que você queira, você vê, ele pagou 20 mil reais aqui pra uma advogada, acabou perdendo com essa advogada, mas é uma grana, assim, não significa que você pagou, você vai conseguir, você vai ganhar, mesmo você tendo razão, assim, a justiça. Isso no processo normal, né? Imagina quanto ele não pagaria por uma revisão criminal num caso, exatamente, né, com um advogado particular. Assim, meu irmão, cara, você quando tá preso, velho, você paga o que for, velho, pra sair dali. Ainda mais se você tem esse sentimento de injustiça. E aí você imagina o tanto de gente que mereceria uma revisão criminal que não tem. Bom, e aí... A revisão criminal foi iniciada pelo projeto, né, em 2021. E aí é importante mostrar, assim, o que aconteceu no início dessa revisão, né? Que a Procuradoria é quem acusa, né? É o Ministério Público. Logo no início, ela já se manifestou pelo não reconhecimento da revisão, ou seja, pelo que o tribunal nem aceitasse, né, essa revisão. E caso ele conhecesse a revisão, ele se manifestasse pelo indeferimento. Então, para nem abrir aquele processo ali, né? Para avaliar o caso. E aí o que aconteceu ao longo disso foi que o relator e mais um desembargador votaram a favor da absolvição. E os demais desembargadores pediram vistas. Daí o processo ficou pausado, né? Durante algum tempo. E aí na continuação do julgamento, o mesmo julgamento foi convertido em diligências pela maioria dos votos. E aí foi para realizar alguns exames, porque... Como eu tinha falado no início, vários exames periciais não tinham sequer sido feitos no início né, ao longo do julgamento inteiro, inclusive, né? Em primeira e segunda instância, vários exames periciais passaram batidos. E aí eles pediram para converter o julgamento em diligências para realizar
três exames periciais, né? Exames periciais não, mas 2 exames periciais e uma outra diligência. O primeiro era o confronto balístico entre a arma do PM e o projétil que atingiu o Igor. Então, né, aquele projétil realmente estava disponível, o que atingiu o tornozelo dele. Você já quer dar o resultado? Isso aí, a gente fala o exame e o resultado? Acho que é melhor. Exame e resultado? Tá. Então, o confronto balístico, o resultado foi o projétil que atingiu o Igor era de calibre 380 e a arma do PM, obviamente, de calibre 40. Então, assim, você não precisava nem fazer um confronto de micro comparação dos projéteis, né? Obviamente, porque... Eles são com projéteis de tamanho diferente. Porque o que o Victor falou basicamente, você faz... Primeiro tem um confronto para ver se os calibres são compatíveis. Depois, se eles fossem compatíveis, você faz um confronto mais específico para ver se eles foram expelidos pela mesma arma de fogo. Nesse caso, como os calibres eram incompatíveis, você nem precisava passar para a etapa posterior, que era para identificar qual arma que produziu aquele projétil, porque claramente uma arma de calibre .40 não é feita para expelir projéteis 380. Só que lembrando que no carro encontrou-se um projétil 380 e um estojo de 380, né? Então tem esse... Apesar da arma do PM não ter produzido a ferida do Igor, tinham projéteis compatíveis, assim, de calibre compatível dentro do veículo, né? E aí aí obviamente são divergentes, né? Não veio da arma do PM, só que aconteceu que aparentemente, e isso não ficou muito claro nos documentos que a gente teve acesso aqui, mas por um trecho lá dos autos dá pra entender que não havia áreas passíveis de confronto balístico nesse projétil aí que atingiu o Igor. Então, essa análise posterior ela nem poderia ser feita, né? Na verdade, Entendi. O projétil estava muito danificado e não teria como você fazer essa comparação, né? De que arma que fez a... Isso é importante porque isso foi usado nos votos dos desembargadores depois na revisão criminal, esse fato de que não poderia fazer esse confronto. Mas enfim, a conclusão dessa parte desse exame é que o tiro que atingiu o Igor não veio da arma do PM. Entendi. Aí outro exame que foi feito é o exame de DNA, né, que foi solicitado nessa fase aí da revisão criminal. Eles pediram para fazer o confronto entre o sangue encontrado na calça do Igor e o sangue presente no carro, né, que era no assoalho e no banco do passageiro do Gol. Aí eu achei interessante nessa parte, porque assim, isso aí ficou guardado, porque esse exame só foi solicitado mais 3 anos depois do fato, né? Então isso significa que essa calça ficou guardada por todo esse tempo. Achei curioso isso, assim. Imagina, não só isso, né? Porque que esse exame não foi pedido na época que a perícia foi feita, não. né? Essa parte, assim, nada foi pedido, né? É bizarro, mas... Que é um exame que, assim, pra gente é meio óbvio de se pedir pra Sim. você ligar... Aconteceram duas ocorrências distintas em lugares diferentes, né? Você vai tentar ligar as duas coisas juntas, né? Sim. E o DNA é um ótimo jeito de fazer isso. Então, assim, é estranho pra gente que trabalha com isso o fato disso não ter sido pedido. Parece um pouco... Não estou querendo me comprometer, mas... e usar a palavra desleixo, mas parece um pouco de desleixo, assim, sabe? E lembrando também que, assim, isso não é uma culpa da perícia, né? Porque a perícia ela tem que ser provocada pra trabalhar. Isso. Então... Só tá fazendo inimigos nesse... Não, mas não é de fato, porque a perícia foi uma perícia que fez o local lá do veículo e foi uma perícia que, em tese, teria feito o local da moto. Então, assim, as equipes de perícia nem iam saber que esses locais, em tese, estariam conectados. Teria que vir, tipo, a investigação e falar, a gente acha que esse local aqui e esse local estão ligados. Da moto não foi feito. Então, mas isso assim, eu falando numa situação hipotética de que os dois lugares teriam sido feitos, né? Não teria sido feita uma perícia só para os dois lugares, porque a perícia não ia nem saber, a priori, que eles estavam conectados. No curso da investigação, se isso fosse suspeito, aí sim que os investigadores iam pedir para a perícia, tem como vocês verem se esses dois lugares aqui foram conectados? Aí beleza, vamos fazer um DNA, vamos fazer um confronto balístico, etc, etc. E isso daí me lembra, quando eu era mais novo, eu tinha uma ilusão de que nessas discussões judiciais e tal, é coisa de menino que vê muito filme, né? Aí você vê aquelas discussões, a pessoa falando, porque a prova e tal, e eu contratei um expert, aí você acha que as discussões são muito técnicas, muito aprofundadas e tal.
E às vezes até sejam lá nos Estados Unidos, não sei como é que funciona lá. Mas aqui pra gente, muitas vezes as coisas são bem superficiais no sentido até positivo da palavra, né? A gente não tá discutindo, a justiça não vai entrar assim, será que o ângulo de entrada pode levar uma situação, sei lá, imaginar... Desculpa. As celeumas lá que se são resolvidas no judiciário são coisas meio básicas, né? Do tipo, poxa, você não fez exame de DNA. É mesmo, vou fazer o exame de DNA. São coisas desse nível, tá? Não são aquelas discussões muito técnicas. A verdade é que a gente ainda não tem uma cultura de questionar. A gente já falou isso em alguns outros episódios, né? De questionar a prova pericial e o que foi feito, né? Tanto é que tem gente aí que é avaliador imobiliário que tá fazendo perícia de comparação facial e falando que padre é pedófilo, mas não vou falar quem é. Exatamente. Menegó, é só recebendo cabeça de cavalo no seu... Gente, eu tô fazendo uma função social aqui pra vocês, que eu atraio todo o hate do podcast e vocês ficam de boa. É verdade. Depois vocês me pagam. Muito obrigado por fazer isso por mim. O que eu tava falando da calça, é só o fato dela ter ficado guardada, aparentemente com a perícia, né, eu acho, por 3 anos. Porque aqui, assim, no nosso dia a dia a gente nem coleta veste. A gente coletaria uma amostra do sangue, né, ali, que seria o de interesse, e deixaria guardado. A galera não, eles coletaram a calça, aparentemente. E guardaram, né? Guardaram por 3 anos. Parabéns pra vocês. Isso. Assim, poderia ter sido só uma amostra. Mas também, por exemplo, nesse a caso... calça é melhor do que feita, uma né? amostra só, né? mas nesse caso também, no caso da revisão da sentença... Revisão de sentença, o que chama? Revisão criminal. Ele, como seria algo a favor do Igor, não poderia ser solicitada a coleta dele nesse momento? Quando é a coleta de sangue dele? Isso eu também não entendi, assim, por que eles não fizeram a coleta do sangue dele, né? Ele tava... Não do sangue, né? Seria saliva, mas isso. Eles do não DNA. confrontaram... Eles confrontaram com o ovo do projétil. Não, mas é importante fazer isso porque se tivesse na calça... do projétil não, né? Da calça. É. Se tivesse na calça dele sangue do Rodrigo, por exemplo, isso entendi. poderia ligar ele tem isso também. a ter estado... Exatamente, com o Rodrigo. Porque tanto é que eles fizeram o teste em várias amostras da calça aqui. Né? É verdade. Tô perdendo meu Mas talento. assim, eu não sei se... Quando eu li isso, eu também fiquei com isso na cabeça. Só que eu não sei, assim, se isso realmente passou pela cabeça da pessoa que fez esse... Deve ter passado. Passou. Ela é mais Imagino esperta que que sim. eu. Ela é mais esperta que eu. eu não sei, porque pelo nível das outras coisas que foram feitas, eu não sei se... Mas enfim. Foi feito com a calça, né? E realmente a calça ficou guardada por todo esse tempo aí. Uhum. E a outra coisa era uma colheita de informações do hospital lá em que o Rodrigo foi atendido pra saber exatamente em que horário ele foi atendido. Aí eu não sei porque que isso já não tava desde o início também, né? Mas... enfim. Tá, e aí essas 3 coisas foram feitas e aí você tem esses resultados, né? E o resultado do DNA qual que é, né? O resultado do DNA é que o perfil genético do sangue na calça do Igor era de um indivíduo masculino, diferente do perfil obtido na amostra de sangue do Gol. Uhum. Também pertencente a um homem. Ou seja, o sangue do Gol era de um homem que não era o Igor. Que não era o Igor. Só que não fala que o sangue da calça do Igor era do Igor, né? Não fizeram não esse fala, confronto com... porque não fizeram confronto com a amostra com dele. ele mesmo, né? Entendi. Uhum. Então era de um homem... O sangue do Gol era de um homem que não o Igor. O resultado é esse. E também não fizeram o confronto com o Rodrigo, né? Que poderia ter feito também. Poderiam ter feito. E aí tem o resultado da diligência lá do hospital, né, também, do horário. O do horário é que o Rodrigo foi atendido às 7h22 da manhã do dia 2 do 10, né? No Hospital de Urgência de Guarulhos, né? 7h22 é quase 2 horas depois da troca de tiros, né? 1h40 depois. Uhum. Beleza. Aconteceu isso, e aí só outro detalhe também é que esse pedido que o tribunal fez durante a revisão criminal para fazer os exames, ele também sofreu foi difícil de fazer isso, não aconteceu rápido, porque o Tribunal de Justiça alegou que ele não tinha mais jurisdição sobre o caso e aí, não pediu pra polícia fazer os exames, assim. Uhum. Aí teve que ter uma reiteração desse pedido dessa Câmara de Revisão, né? Pra que o exame fosse finalmente feito. Os exames todos, né? Enfim, fizeram. E aí teve a votação. E aí
resultado foi um empate. Quando eu vi que o resultado foi um empate, eu fiquei assim, velho, não é possível, cara. Olha só o tanto de coisa que a gente tem aqui. E nisso o Igor preso. Não, ele foi solto quando... Enquanto as diligências, né, estavam sendo feitas, ele estava solto. Ele respondeu em liberdade. E aí, voto do julgamento foi empate. E nesse caso, a decisão deve ser pro réu, né? Quando acontece isso na revisão criminal e a votação fica empatada, a decisão deve ser pro réu e por isso o Igor foi absolvido. E ele foi absolvido nesse quase, momento. Igor? Quase, foi por pouquinho. Foi por pouco, né? Aí na internet tem o vídeo do dia que sai o resultado, que a advogada, né, o nome dela é Dora, né? Uhum. A presidente do Projeto Inocência vai lá dar o resultado pra ele. Fala que ele tinha sido finalmente absolvido. Você sabe quando foi a condenação dele? A condenação, não fala a data se eu não me engano, foi 2019. E a revisão foi em 2021, então ficou aí 2 anos preso aí de graça. 3 anos, 3 anos? Vai aí pelo menos uns 2 anos, né? Bom, e aí tá. E no julgamento aí da revisão criminal, os desembargadores votaram, aí tem basicamente 2 votos lá, que é o voto a favor e o voto contra a absolvição. Uhum. E o relator foi a favor? O relator foi a favor da absolvição. Desde o início. E aí a gente vai então passar aqui pelas discussões que eles tiveram para fazer usando tudo isso que a gente falou aqui, né? Todas essas provas, as provas periciais, as provas novas produzidas. O que foi que eles discutiram lá para chegar a esse resultado de empate aí? É interessante lembrar que o juiz ele não está preso a nenhuma prova, né? Assim, o juiz ele aprecia todas as provas e ele decide como ele acha melhor ele decidir como as provas o convencem acerca de um determinado fato que está sendo julgado. Então tem juiz que pode dar um peso maior à prova pericial, um juiz que pode dar um peso maior à prova documental ou à prova testemunhal e assim vai. É por isso que você tem votos divergentes em um mesmo caso, tá? Juízes discordam entre si, e o que não significa que um juiz esteja certo de fazer assim, certo de fazer assado e tal. Eles têm essa prerrogativa de atuarem como acham mais adequado. E a segunda coisa é que a gente tem que ter em mente que tanto no nosso trabalho quanto no trabalho dos juízes, é inerente dessas profissões a gente tomar decisões sem ter conhecimento absoluto sobre tudo. Então, no final das contas, é um juízo de valores, de probabilidades e o que você acha que é a saída mais provável dadas aquelas circunstâncias que lhe foram apresentadas. Então, pra gente, faz sentido de que o cara tem o projétil encontrado com ele é incompatível com o da pistola, o projétil que foi encontrado, sei lá, no outro autor lá, no primeiro autor, outro autor não, né? No único autor que foi preso. O Marcos condenando o Igor de novo. Exatamente. Igor volta pra cadeia. Foi mal, desculpa. Quebrou o empate, o Marcos. Exatamente, decidi pelo lado ruim. Entendi. Mas eu entendo o que você quer dizer. Esse tipo de informação pra gente que tá acostumado com a área técnica salta muito aos nossos olhos, né? Tipo, sim. Pra gente é muito relevante. A gente fica, não é possível que com essas informações aqui, o cara, metade da galera ainda votou contra. Mas a gente também tem que pensar que são pessoas que talvez não tenham tanto contato. Mas isso aí já é Mas eu acho isso um absurdo. Exatamente. Assim, Isso aí já levanta outro questionamento que, tipo assim, se você é um juiz de uma área criminal, né? Talvez você tivesse que se aprofundar melhor nesse tipo de questão. Porque eu acho que isso ficou uma coisa que foi clara quando tava lendo os votos, assim, aqui claramente eles não têm conhecimento técnico sobre aquilo que está sendo falado, sobre, no caso específico, sobre balística, né, assim. Isso de confundir, isso que a gente explicou no início, lá, o que era estúdio, o que era projeto e tal, isso é confundido durante o voto, assim, e não é uma coisa que é só... que é meramente nomenclatura e beleza, todo mundo vai entender. Pode falar aí que é uma bala e vai passar reto e tipo assim, mas influencia na dinâmica, talvez muita cara. gente não tenha entendido a minha explicação, porque também foi uma explicação feita em cima da hora e, tipo, não tem o visual. Se você olhar um esquema do que é uma munição, fica claro pra você o que é um estúdio, o que é um projétil, entendeu? Sim, sim. Então, assim, também, se você não entender a explicação, não se sinta mal. Não, mas acho que, assim, uma coisa é um juiz
criminal, outra coisa é qualquer pessoa leiga, né? E assim, é uma coisa muito, muito básica, assim, talvez o mais básico possível de balística, que é como que uma arma de fogo funciona, né? Sim. E também voltando um pouco àquela questão lá da justiça de filme vezes a justiça real, é que a gente tem essa ideia de que as provas... a gente tinha essa ideia de que as provas são provas cabais. Assim, não, isso daqui bate o martelo, não tem jeito, não sei o quê. E no final das contas, na prática jurídica, você vê que, cara, as pessoas arranjam narrativas alternativas para qualquer coisa que você apresente. Tem um artigo que saiu recentemente naquela revista Perícia Federal, eu acho, que trata justamente sobre vieses, uma série de tipos de vieses voltados ao mundo pericial, mas isso se aplica também a uma série de outras situações, e um deles é o viés de confirmação, que quando você tem uma hipótese montada na cabeça, muitas vezes você acaba trabalhando em cima de encaixar novos elementos em cima daquela narrativa para defender aquela narrativa, do que de fato em questionar se aquela... a dinâmica que aconteceu. Exatamente, se a dinâmica que aconteceu é realmente excludente. É uma questão muito mais de probabilidade do que uma questão de certeza, né? Assim, tipo, certeza a gente não tem de nada nessa vida. Mas a pergunta acaba sendo muito isso, assim, em vez de a gente perguntar, mas será que isso impede que tal coisa aconteça? Pô, a gente deveria, né, ou seria salutar pensar em, será que seria provável que isso acontecesse diante dessas coisas novas que vocês me apresentaram? Porque é possível, cara. A gente consegue, né, montar afirmações de... Eu lembro que acho que a gente discutiu já num caso passado, num dos episódios passados, que a gente citou o Projeto Inocência, que falava sobre essa questão do estupro, onde uma pessoa estuprou uma moça, foi encontrado o DNA, e aí viu que não era o DNA da pessoa presa. Aí o juiz americano que manteve a prisão falou, não, mas é porque ele estuprou a mulher antes, usando um preservativo, e aí um segundo estupro que deixou o sêmen, sabe? Então assim, o cara vai conseguir arranjar uma narrativa que encaixa? Sempre é possível, Sempre né? É possível, exatamente. Aí você Nem que a gente precisa invocar manifestações sobrenaturais, às vezes. Tô brincando. Não, mas aí é isso. E tipo, não cabe a nós, peritos, decidir isso, né? Quem tem que pesar isso e decidir é o juiz. Enfim, vamos ver como é que eles decidiram. Vai lá, vamos começar então pelos argumentos dos embargadores que votaram a favor da absolvição, né? Você pode falar aí pra gente, Wilson. Tá, o que me chamou a atenção que a gente tá aqui com fragmentos dos votos, né? Mas eu achei interessante... eu achei interessante como que os votos que foram a favor da inocência do Igor, eles foram todos baseados na perícia, né? E de fato a perícia é uma prova muito forte, né? Porque é difícil você contestar. Uma vez que a perícia falou que o DNA não é do cara, é uma exclusão, velho. Sim. É muito difícil. Mas, caso Evandro tá aí pra provar. É um problema também, né? Exatamente. Que é o que eu falei antes. As pessoas não contestam também. Exatamente. A metodologia, né? A prova pericial, eu acho que ela é incontestável. Mas a metodologia de como o seu resultado foi feito, ele é bem contestável. As pessoas não contestam, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa, fala que, sei lá, faz uma afirmação, só que a metodologia que a pessoa usou pra fazer essa afirmação é absurda, né? Então, assim, isso não é contestado. Mas, enfim. Às vezes por falta de conhecimento técnico, falta de dinheiro pra pagar um assistente técnico. E falta também de cultura. Não existe essa cultura ainda no sistema de justiça criminal brasileiro. E de currículo também. Assistente técnico, uma porrada de assistente técnico aí que não sabe o que tá falando, mas fala com propriedade e pronto. Exatamente. Tá valendo. E assim, essa questão da cultura, eu já ouvi de algumas pessoas do mundo jurídico que falam assim, eu acredito na perícia criminal e não dou atenção a assistentes técnicos. Então, assim, é bizarro, assim. Sendo que tem vários que eram peritos criminais, né? Que eram peritos criminais, exatamente. E aí, isso também vai não só da parte técnica, né? Vai da parte social do advogado ir lá e falar, olha só, a gente contratou um perito que tem experiência, que é muito bom, não sei o quê, e fazer o cara que está decidindo a sua ação parar, analisar aquilo e não deixar isso entrar
Tem que ter uma comissão técnica. Pega um monte de cientista. O judiciário pode fazer isso, né? Ele pode nomear o perito judicial dele pra falar, olha, eles estão falando muito tecnicalidades aí, me diz aí o que tá acontecendo. Não, eu acho que tinha que ter mesmo uma comissão técnica isenta, assim, todo mundo vê o mesmo negócio, não precisa ser nem da área, assim, mas que entenda de como ciência é feita, né, de como é a metodologia, e tipo, dá uma analisada e ver, ó, não, parece ok, isso aqui... Sim, tem alguns lugares, não sei se nos Estados Unidos tá assim, enfim, posso estar falando dos lugares errados, mas que a prova pericial ela tem que ser analisada e expressada na forma de um consenso entre acusação, defesa e, se for o caso, o perito do juiz. Então, teoricamente, se são cientistas numa mesa ou pesquisadores numa mesa olhando dados objetivos, eles têm que chegar à mesma conclusão. Ou pelo menos se eles discordam nas conclusões, eles têm que discordar em termos técnicos, tá? E não em termos de tipo, não, mas a minha metodologia que eu tirei da minha cabeça não diz isso. Mas eu achei interessante que o desembargador, voltando, né, ao voto, um dos desembargadores falou, olha, a pistola da segunda vítima comportava 15 projéteis, dos quais 10 foram apreendidos, sobrando apenas 5, tá? Consistentes exatamente nos 5 disparos que atingiram o Rodrigo. Mas que poderiam ser 6. A gente vê que... Aí, como é que a gente vê que... Mas é difícil, cara. Sim. É que nem quando a gente recebe um ofício aí da justiça cheio de palavras difíceis que você não sabe direito o que o cara tá querendo que você faça. Mas é aquilo, né? Poderia ser 6, mas também poderia ser 5 ou até menos. Assim, Poderia. Né? O negócio não poderia ter sido 7. Exatamente. Então aí isso. Fica... A conclusão é essa. É mais fácil de você falar o que não poderia do que o que poderia, né? Porque poderia ser muita coisa. Sim. Não, e nesse caso, fora que tem o confronto balístico, né? Assim, não o confronto em si, mas a incompatibilidade de calibres, né? Nesse caso, o que a informação importante é falar, é compatível com a história dele, entendeu? Exatamente. Teria como ter acontecido dessa compatível forma. Com a história. Exatamente. E cabe à acusação provar que não. Que essa história não tem pé nem cabeça, digamos assim. Exatamente. Aí ele fala depois, o laudo do Instituto de Criminalística não só constatou perfurações apenas no lado direito do veículo Gol, como também localizou sangue somente na porta direita do veículo e no banco do passageiro, o que contradiz e torna insustentável a alegação de que Igor teria ocupado a posição de motorista no lado esquerdo do veículo. Não, e às vezes até, tipo assim, considerando a hipótese de que foram 5 tiros mesmo, e você consegue identificar as perfurações no veículo, dá pra você tentar fazer uma trajetória ali e ver que talvez seria impossível de ter atingido o tornozelo, que é uma parte bem baixa do corpo, né? Da perna esquerda ainda, né? Teria que ter sido uma trajetória muito descendente pra isso acontecer, né? Ou um ângulo muito abaixo do carro pra... Às vezes aí uma reprodução simulada, né? Pegar as imagens do posto de gasolina onde ocorreu o segundo crime e tentar... E é isso que você falou, né? Você vai juntando um conjunto probatório. Tipo assim, essas coisas isoladamente, às vezes elas não te permitem falar que sim ou que não, mas você vai juntando tanta coisa que fala que sim, por exemplo, que é difícil você falar que não, né? Porque assim, eu não tive acesso também ao laudo do veículo, né? O laudo na íntegra pra ver o que foi feito e o que não foi feito, né? Então a gente tá se baseando aqui também só nos votos, né? Isso. Sim. Tem isso, talvez tenham se de fato feito coisas lá que, né, mostrariam os trajetos, por exemplo, os projéteis lá, mas não sei. Às vezes também pegou em vidro, aí não dá pra ver. Exatamente. Tem várias questões, tem né? várias coisas, né? Só que outra coisa que eu acho interessante também, que foi completamente ignorado aí, tanto nos votos e aparentemente nos autos aqui que a gente teve acesso, é que, beleza, 5 tiros atingiram o Rodrigo, mas alguns deles provavelmente saíram, né? E aí você não considera reentrada. Então, o mesmo tiro que atingiu o Rodrigo poderia ter atingido o Igor também. Sim. Existe essa possibilidade. Né? Existe também. Que aparentemente não foi falado aqui. Às vezes também não foi aventado ou o cara encontrou os 5 projéteis e... Ele também levanta aqui, tenho que o laudo da arma da segunda vítima dá conta de que se trata de uma pistola modelo PT 24/7 Taurus, calibre .40, folha tal, laudo de folha tal. E dá conta que foram apreendidos 10 estojos íntegros de calibre .40. Então, ele fixa bastante nesse ponto que eu achei interessante. É legal, cara, que a gente percebe que os desembargadores, juízes, de maneira geral, promotor, fazem uso bem contundente, né, dos laudos de perícia. O perito falou tal coisa, então é isso daí. Às vezes a gente vê que existe alguma interpretação ali que nem pode ser diferente do que o perito quis dizer, mas
paciência, né? Isso também é assim. Mas, bom, esses foram os trechos que eu separei do voto dos embargadores que votaram pela defesa. Tá. E aí os que votaram contra, né? Primeira coisa que ele fala em relação ao confronto balístico. Ele fala que essa incompatibilidade entre o projétil que atingiu o Igor e a arma do policial não dá certeza sobre a não participação do Igor no fato. Ele fala que uma vez que ele poderia ter sido atingido por um tiro efetuado pelo seu próprio comparsa. No tornozelo esquerdo. No tornozelo esquerdo. Então é aquela coisa, né? De tipo, beleza, não foi o policial militar que atirou nele. Daí você tem que arrumar uma explicação. Mas pra o fato dele ter um tiro. É bem esquisito também. Tem um projétil 380 dentro do carro, né? De onde que saiu esse projétil, sim. né? Só que aí aquilo também, né? Como não consegui o laudo, não sei onde que esse projétil estava, né? Entendi. Exatamente. Acaba que a gente entra numa situação de assim, tipo, qual é a situação que é menos improvável, né? Uhum. A gente tem que lembrar que a defesa, ela não precisa provar a inocência da pessoa. Ela só precisa falar, cara, isso que você tá me narrando não... Sim. E outra coisa, aqui tá falando que no interior do Gol... Era no Gol mesmo que tava essa... Certeza? Às vezes tava dentro do carro do PM, não? Isso é de acordo com o que tava nos votos, né? Então, assim... Às vezes, quando você vai ver o laudo, a pessoa pode ter se equivocado e o projétil tá dentro do carro do PM. Pode que ser ele que foi sim. atingido por um projétil. Só que também não faria sentido ter um estojo dentro do carro do PM, né? Exatamente. Um estojo 380. Exatamente. Sim, Mas, enfim, pra esses detalhes pequenos, teria que ter o laudo, né, inteiro, pra ver com atenção, assim, o que é cada coisa. Tá, mas então é isso. Ele fala que... É porque, assim, ele meio que vai desfazendo as provas periciais que foram apresentadas, né? Ele vai fazendo aquilo que você falou de encaixar de inventar a prova hipóteses nova. que, tipo, mas pode ter na hipótese sido... inicial que ele já tinha, né? Que era, tipo, ele é o autor, ele tava no banco do motorista, e agora eu preciso encaixar tudo que tá vindo pra mim aqui nessa minha hipótese. É aquilo, né? Se você quiser inventar uma história, sempre vai dar. Mas uma coisa é que ele estar no banco do motorista também não é uma verdade absoluta, né? Ele poderia estar no carro em outra posição, Poderia estar no banco de trás. Porque o próprio policial militar não reconheceu o cara, né? Ele não reconheceu nenhum dos outros três. Sim. E assim, vamos combinar que no calor do momento ali, não dá nem pra saber com certeza se eram 4 pessoas lá dentro ou não. Sabe, às vezes tem 3, às vezes tem 5 e o cara fala, cara... Às vezes com película no vidro também não dá pra ver nada. Dá pra ver nada. Isso que era, sei lá, 5h40 da manhã, né, também. Condição de luminosidade. Exatamente. Mas isso é baseado no depoimento do primeiro cara, né, do roubo lá, que falou que o Igor era o motorista. E como se eles se apegaram a essa história... Essa imagem e construíram... Essa versão, eles poderiam também ter trocado a posição no carro também, né? Um foi 4h25, outro foi 5h40... Sim. Eles poderiam ter descido, trocado de posição. Feito um lanche. Um negocinho. Pô, feito um lanche, meu negócio. Sim, é isso que eu tava falando. Um negocinho. Era disso que eu tava lanche, falando. mas esse lanche é um hambúrguer ou é... Não. Em São Paulo pode ser um hambúrguer. O lanche é um bauruzão, tá. Um misto quente com suco de laranja. E aí, em relação ao DNA, né? O que ele fala? Ele fala que em relação ao DNA das amostras de sangue... elas, quer dizer, ele afirma, né, que as marcas de sangue, e aí ele usa esse termo marcas, eu achei engraçado também, que já mostra que não é um jargão comum, né? Você chama a mancha de sangue de marca, né? Entendi. Eu não entendi isso que ele argumentou. Ele falou que as manchas de sangue na calça do Igor eram incompatíveis com a ferida dele. Então, ele fez uma análise de padrão de mancha de sangue, na realidade, o desembargador, porque ele fala que o que ele tá querendo dizer é que essas marcas as marcas, né, que ele fala, as manchas de sangue são incompatíveis com o ferimento. Ter uma ferida ali, uma ferida produzida por um tiro, naquela região, né? Porque a gente tá com a foto aqui da calça, dizer, mas... ela realmente tem uma concentração maior de sangue na região do tornozelo esquerdo, tem umas manchas formadas por saturação, contato, e na perna direita também tem, na face anterior da calça toda. Na perna direita tem o que aparenta ser os gotejamentos, a foto tá em preto e branco aqui, tem os gotejamentos, tem os contatos também, tem um contato na coxa. Até a altura da coxa, metade, assim.
E aí acho que o que ele tava querendo dizer era isso, que isso aqui, esse tipo de mancha de sangue aqui é incompatível com o ferimento só no tornozelo esquerdo, né? Eu imagino que seja isso que ele tenha... Essa observação realmente eu acho muita especulação, porque... Não, até porque um evento de deposição de sangue é muito dinâmico. Essa perna aí pode ter mexido, pode ter colocado em cima da coxa, ele pode ter, tipo, feito infinitas coisas com essa perna. Sim, uma perna encosta na outra, assim... e no meio da confusão, você leva um tiro. A primeira reação da pessoa é botar a mão na ferida, então a mão dele vai estar suja. Ele tava numa moto, ele caiu da moto. Sim. Então realmente... De acordo com a história dele, claro. O que tá parecendo é que tipo, ele tá querendo dizer que, beleza, tem sangue em outros lugares que não só no tornozelo esquerdo, então isso aqui é incompatível com, assim, no menor sentido. E outra coisa que eu acho que não faz sentido também é o juiz, ou o desembargador nesse caso aqui, fazer uma análise que é pericial. Eu acho que a questão é tão... Eu não sei, eu tenho a impressão às vezes de que as pessoas desconhecem que existem certas áreas de conhecimento pericial, como por exemplo a análise de padrão de mancha de sangue. A pessoa acha que é uma coisa que é meio que senso comum, então tipo ela pode entrar naquela seara ali pra falar sobre aquilo, sabe? O juiz tá fazendo uma análise no voto dele. Ele tá fazendo uma análise pericial. Que o perito que tinha que ter feito, né? Sim. Aqui eu vi que você escreveu também que ele fala do tempo de deposição do sangue. Ele fala que o gol foi encontrado a 5 km do local da tentativa de latrocínio e que esses 5 km poderiam ter sido percorridos rapidamente. E que isso não daria tempo para o sangue da ferida e que estava na calça ter sido depositado no veículo. Por isso que o DNA não bateu. Por isso que não tinha sangue do Igor no carro. Mas assim, de onde... se a calça tivesse absorvido de onde tudo. Que ele tirou essa informação de que, tipo, não tem tempo? Eu já fiz um local que o cara levou um tiro só. Tudo bem, foi um tiro no queixo e pegou a artéria carótida, uma das carótidas. Mas assim, em questão de segundos, inundou a casa de sangue. Tipo assim, era um quarto que devia ter, sei lá, uns 3 metros por 3 metros. Não, eu acho uns realmente 9 metros quadrados e, tipo, o chão do quarto estava, tipo assim, inundado de sangue. E isso aconteceu em questões de segundos, assim, entendeu? Então, assim, não tem como você dar um tempo para deposição de sangue. Sim, porque depende de muita coisa. Eu acho que esse argumento aqui é da imaginação do desembargador. Não, com certeza. E o que é muito triste, porque a vida de um jovem que tá em jogo, né? Um menino de... Eu passando pano. Um menino de 19 anos que foi preso porque, nesse caso, o desembargador imaginou que ele levou um tiro que não teria dado tempo de sujar o carro, sabe? Então, isso é muito grave isso. Eu acho que, tipo, desse nível. Qualquer perito sério que analisa mancha de sangue, se chegasse um quesito da justiça perguntando, seria possível que o sangue fosse depositado no carro? Ele ia falar, provavelmente falar, possível não tem como afirmar com certeza, ou alguma coisa nessa seara, assim. Mas ele não ia falar, não é possível, porque o tempo foi muito curto, porque isso aqui não existe. Mas assim, aí julgando assim, se eu tivesse que chutar, nesse caso que eu falaria que é até provável que tivesse contaminação, que tivesse, né, deposição de sangue. Cara, olha só como tá essa calça aqui. Ela tá empapada, né? Isso é uma calça de saturação, 3 anos, né, também. Sim, Pô, imagina, o cara tomou um tiro, cara. Beleza, 5 km é uma distância pequena pra ser percorrida, mas, porra, quanto tempo você vai levar pra fazer 5 km? Acho que depois aqui tem 11 minutos. E assim, você também tá pensando que a perna tá estática, né? Sim. São 11 minutos que a pessoa tá mexendo essa perna e, tipo, a contração do músculo também faz com que o sangue saia mais rápido. Então, assim, como eu falei, é um evento muito dinâmico, né? E tipo ele tá dirigindo o carro, né? A hipótese inicial é essa. Então, assim, de fato ele está pisando com esse pé, né? Pra dirigir. Então... Ele tá tentando estancar o sangue, aí passa a mão suja, vai passar no volante, vai passar no tudo. Exatamente. Enfim, o que ele fez aqui foi fazer uma análise de padrão de mancha de sangue pra tentar desfazer a prova de DNA. E que, na verdade, ele não fez análise nenhuma, né? Sim. Isso não é uma análise, né? Total, Mas eu acho que essa é a questão, assim, às vezes as pessoas fazem umas análises que elas não se dão nem conta de que aquilo deveria ser feito por uma pessoa específica, sabe? Que tem o conhecimento pra fazer aquilo. Sim, acho que é óbvio que isso não poderia ter acontecido. Tipo assim, não é tão óbvio. Mais ou menos por aí. E aí ele fala do horário, né? E o horário foi utilizado pelo outro desembargador, pelo relator, né? Pra dar a absolvição. Ele fala que o horário não é suficiente pra concluir ou não pela proximidade entre o local do crime e o hospital.
porque ele fala que o Rodrigo foi atingido às 5h40 e ele só deu entrada no hospital às 7h22, ou seja, quase 2 horas depois, ele fala isso. E o hospital de Guarulhos fica a 3,7 quilômetros do local e esse trajeto levaria mais ou menos 11 minutos. E aí ele fala que, num trajeto que levaria 11 minutos e o cara demorou 2 horas, então... Mas uma coisa é a pessoa demorar a pedir atendimento, a outra é ela viajar na velocidade da luz. Sim, exatamente. Assim, quando eu li esse negócio, eu falei, velho, não é possível que o cara escreveu isso. Porque não sei se vocês lembram dos horários, mas tecnicamente, teoricamente, o roubo aconteceu 5h40, o roubo à mão armada, e o Igor deu entrada no hospital 5h44. No local a então, 13 em quilômetros 4 de minutos, distância. ele concluiu o seu trabalho como assaltante, percorreu 13,1 quilômetros e deu entrada no hospital. Sim. Então, parece aquele negócio do Gugu, que ele entrava na casa das pessoas e tipo, tem sabão? Aí a pessoa vai correndo pra pegar sabão. Eu acho que Era Gugu isso, né? o relator do caso, ele isso fala era muito que... divertido, devia voltar, né? Voltando aqui, o relator que votou pela absolvição, ele falava que nem se ele fosse de helicóptero, ele conseguiria fazer esses 4 minutos esses 13 quilômetros em 4 minutos. Uhum. E esse cara aqui não, ele fala que, quando você tá desesperado, tentando fugir, Eu não tenho... as coisas ficam mais rápidas. Sabe? Caraca, as leis da física foram Eu não tentei calcular a velocidade que o carro teria que ter tido pra chegar em 4 minutos, não. Deveria ter feito isso, mas realmente... Engenheiro, hein? São quantos quilômetros? Diz que é. 13 em 4 minutos. 13, 4 minutos. Vamos lá, né? 4 minutos é o quê? É 15 avos de hora. Multiplica por 15 aí. 13 por 15. É 13 por 15? E ó, vocês mostrando Que é possível isso. chegar. que é possível passar pra perícia 200 sem saber Sem saber matemática básica. Exatamente. Não cai matemática na nossa prova. Gente, vai e ter eu sou concurso, biólogo. tá? Façam porque... Enquanto vocês calculam aí, eu vou continuar Qualquer falando. um passa. Do jeito que vocês estão vendo a gente, Faça um concurso. passa. qualquer idiota passa. A gente passou, então... Por isso que esses laudos saem desse jeito, viu? Por isso que as pessoas são presas, inocentes aí, ó. exatamente. Pois é, não, 195. Vocês não vão fazer a conta mesmo? 195 195? km por hora, se foi o cálculo que eu fiz. Olha aí. É Vai, possível. se for em queda livre, Não, dá. então, assim, tudo bem, é até possível, mas aí algum radar de São Paulo teria pego os carros a 195 km Mas passou por tão hora, rápido né? que não saiu na Não foto. pegou, né? Não, teria isso. Aí, tipo assim, o carro era um Gol, né? Uhum. Era o Gol a 195 por hora. E mas fora que o carro Gol alemão- foi abandonado, O carro alemão faz isso. o Gol foi abandonado a 5 km do local da troca de tiros. Ah, então ele teria que ter levado... Ah, não, mas ele pode não ter ido de Gol pro hospital, né? Então, aí ele teria que ter ido de outra forma, né? E aí eu não sei Mas que eles- forma foi Ele essa. foi de trem-bala, gente. Ó. Eles dividiram a De Uber. equipe. CPTM tá aí. Eu não sei, tô imaginando as possibilidades, né? Ele poderia ter... os colegas, os comparsa, deixavam o carro a 100 km do local do latrocínio e ele seguiu... E outra coisa E, interessante também. O assim- Rodrigo, que foi o cara que foi baleado, né? O autor, realmente, ele... Tô querendo imaginar Os o que caras esse cara deixaram pensou. ele, não foi no hospital. Deixaram ele na casa dele. Ainda tem isso. Aquela história que o desembargador fala que, tipo, ele demorou entendi. quase 2 horas pra chegar no Entendi. hospital, Ele foi blá, pra blá. casa, baleado, e Ele falou foi assim, pra tô casa. sentindo uma dorzinha aqui, aí foi pro hospital. E eu imagino que tenha sido isso, né? Pô, É. o cara baleado porque cometeu um crime e tal, Falou, não, trocou tiro com o é. PM, aí foi pra casa pra Isso era- tentar ver isso- se passava, Isso né? seria mais... Tomar um tomar um copo xarope. d'água. Toma um AS e vê se tomar um passa. Vou tomar um xarope aqui. paracetamol. Talvez dê pra aguentar. Aí tomar viu que não uma dava aguinha e foi com pro açúcar. hospital, porra. Óbvio que, né? Então esse seria mais um argumento a favor do Igor, inclusive, porque aí quem tem culpa foi pra casa tentar se recuperar. O Igor que não tinha correu pro hospital. E aí o carro foi encontrado 5 km do local, mas 5 km mais longe do que... Na direção oposta ao hospital em que o Igor foi parar, entendeu? Entendi. Não foi mais perto do hospital. Mas eu acho que isso também não é argumento, porque eles poderiam ter se dividido, né? Assim, eles eram 4. Trabalho em equipe, Trabalho em Vitor. equipe, Vitor. Ah, Eu sei que Que você é não uma coisa entende que disso, vocês estão- brincadeira. vocês estão tendo que aprender aqui. Tá difícil. Trabalho em equipe. Já que eu me sacrifico por vocês. Tá. Obrigado, meu negócio. E aí, o que o cara fala? Ele fala que, beleza, vocês deram esses argumentos aí, mas de qualquer modo, ó, remanece intacta a prova em relação à participação do réu na primeira conduta, quando o veículo utilizado na segunda foi subtraído. Tipo assim,
intacta. Ele falou que não, beleza. Pode até ser que ele não tenha participado do latrocínio, mas do roubo do primeiro ele participou sim. Afinal, mas ele não postou uma foto no Facebook? A foto era de um horário bem anterior. Era de 2h25 da manhã. 2h30. Foi uma foto foi assim, hahaha, indo tá. roubar um carro, kkkk. A legenda era essa. Tá, entendi. Era possível ele ter roubado o gol. Teria que ter entrado no mérito da prova testemunhal dos amigos dele, né? Dos irmãos dele e tal. Do irmão que tava com ele. Sim. Só uma prova testemunhal vale, que é a da condenação. É verdade, a da defesa. Exatamente. A defesa, foda-se testemunha. Não, obviamente vocês são amigos. E a galera usa também. Eles mostram a foto que nas reportagens que vocês foram olhar na internet tem. A foto que foi tirada dele do hospital, né? Pra mostrar pra vítima, né? Vítima, cara, a foto do cara no hospital, assim, todo lascado, sabe? E tá a foto é torta, tipo, ele tá com a cara meio de lado, torta, assim. Porque ele tava caído na maca lá. A pessoa reconheceu o perfil dele, né? Tem gente no Instagram que você mostrar a foto do Instagram, você não reconhece na vida real. Do Tinder também, né? No Tinder, então, mais tem, né? Mas não sei, não uso esse tipo de coisa. Eu sou mais bonita ao vivo. Eu também. Eu mandei uma carta porque eu não boto minhas fotos na rede, então pra ver tem que ser ao vivo. Mas, eu achei isso interessante porque... Foi mal, você quer concluir? Eu te cortei, velho. Não, vai lá, continua. Porque assim, a gente começa vamos relembrar aqui do famoso ditado lá que agora atende pelo nome do El Chan, né? Que é tipo, o pau que nós todos nunca se endireita. Que isso daí começou, cara, numa identificação criminal que foi feita de uma maneira muito das coxas, cara. Sim. Eu não sei se você tava querendo tratar disso mais pra frente, mas... Oi? Tá aqui? Ah, não, então... A gente vai chegar lá. Que a gente volta nesse assunto. A gente vai chegar nesse assunto. Isso é só um um trailer. Só um teaser. Aí, o que mais que ele usa de argumento, né? Ele fala aquilo que o irmão e o amigo do Igor não registraram a ocorrência policial. Então, aquilo que o Menegói tava falando sobre a importância de registrar a ocorrência e realmente... assim, é meio estranho mesmo, né? Acontecer uma parada dessa e ninguém registrar a ocorrência. Tem que registrar. Mas eu acho que às vezes, na confusão, eles não lembraram e aí passou o tempo, às vezes as pessoas acham até que prescreve o boletim de ocorrência, assim, por exemplo. Passou muito tempo, não vou registrar. E, gente, a gente tem que lembrar também que todo mundo odeia policial, não tem essa. Ninguém gosta de ir pra registrar às vezes eu sou meio masoquista, aí eu vou no Reddit, aí eu fico vendo as threads do Brasil, que é tipo assim, sei lá, algum de vocês já foi ajudado por um policial na vida? É todo mundo falando, não, nunca fui ajudado, só me fuderam, pipipi, papapá, todos os policiais têm que morrer no fogo do inferno. E eu fico lendo isso porque, né? Porque quando o amor próprio é muito alto, a gente tem que fazer alguma coisa pra balancear. Porque fica feio também, né? Então, como eu não tenho meu amor próprio o que eu quero dizer com isso a percepção da maioria das pessoas em relação à polícia, eu acho que ela é muito, 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 muito ruim. Sim, os policiais não estão lá pra te ajudar. E outra coisa também é que eu acho que um sentimento geral é que, assim, era pra eu ter registrado a ocorrência, mas vou falar o quê? Eu vou chegar lá e falar que, tava andando e levei um tiro. Às vezes a pessoa, por ela não ter alguma prova, ela acha que não precisa comunicar o ocorrido. Entendeu? Eu acho e também ela não era a vítima, né? Verdade. Tipo, sendo o irmão ou a testemunha que tava junto. Isso, não, e também às vezes o Marcos levou um tiro aqui, aí eu que vou lá na DP registrar a ocorrência. Talvez a pessoa que não tem conhecimento vai ficar meio, tipo, vai achar que o Marcos tem que resolver. Tá, exatamente. Se eu tomar tiro, vocês podem registrar pra mim, por favor. Se eu tiver inconsciente e tal, registrem. Então agora. Mas às vezes também tem essa questão do cara ter tomado o tiro e os amigos e os irmãos estão preocupados pra ver se o cara vai sobreviver ou se o cara vai ficar manco, se o cara... O que vai acontecer com o cara no hospital, né? Inclusive, eu acho que acho que eles foram agiram muito bem, porque ao ver que o Igor tinha sido baleado, eles procuraram a mãe do Igor, que foi quem resolveu tudo. A mulher resolveu tudo. Inclusive. É um conjunto de fatores, né? Primeiro você tá muito pertinente. Você tá na pressão do momento, aí você não tá pensando direito, já começa aí, né? Exatamente. Tem a questão também do desconhecimento mesmo, tipo assim, até mesmo, tipo, sei lá, morreu alguém em casa. Muita gente não sabe que o ideal é você fazer uma ocorrência de que a pessoa morreu. Eu não sabia, não. Depois eu esperamos que ninguém morra na sua casa. Não, por favor. Que às vezes você chama, tipo, o SAMU, por exemplo, eles vão lá, vão falar que, tipo, já tem o óbito, né? Tipo, a gente não vai levar pro hospital pra fazer nada. Você tem que fazer o boletim de ocorrência, aí a delegacia vai lá,
Aí eles vão averiguar, vão ver, tipo assim, se tem alguma investigação que pode ser feita, né? Se tem alguma coisa estranha. Se não, aí vão chamar o serviço de recolhimento. Mas enfim, esse mais ou menos é o protocolo padrão. Uhum. E muita gente não sabe disso. Então, assim, acho que a galera não sabe mesmo, é isso. Enfim. Mas assim, eu também não sei se foi quanto tempo depois ou não, né, que eles não registraram. Sim. Verdade. Outra coisa que aconteceu, ele fala que o Igor não citou na fase policial a tentativa de homicídio ou latrocínio que ele sofreu. Ele apenas disse não saber o que tinha acontecido e que não tinha roubado nada. Aí você imagina, porra, o cara acorda no hospital depois de ter tomado um tiro. Uhum. E aí, né? Da onde que veio? O que aconteceu? Tal, não sei o que. Eu não sei, me deram um tiro. Escutei um pipoco, tava na moto e quando acordei tava aqui. Tipo... Algemado. Socorro. Aí assim, aí ele começa a entrar em umas coisas muito pequenas, que não sei qual foi o sentido, assim. Ele fala lá que no depoimento o Igor narra que foram 4 disparos feitos contra ele, enquanto seu irmão e seu amigo narram apenas um. Tipo assim, cara, esse fato não foi nem investigado pela polícia, sabe? Uhum. Por que você tá questionando as versões de cada um, né? Não sei, assim, é meio, me parece... Uma busca por incongruência, né? E que, ok, duas pessoas em motos diferentes, em movimento numa rodovia, um escutar 4, outro escutar 1, não me parece algo... Aí ele fala que os horários das filmagens são incertos. E beleza, realmente são, mas né, você poderia confirmar isso de forma pericial, fazer exames pra verificar isso. E não foram feitos também. Aí ele fica destacando algumas inconsistências que não me parecem muito relevantes também entre os depoimentos das testemunhas. Ele fala, tipo, o tipo da festa que eles estavam. Ele questiona algumas coisas do tipo, E aí julgar o gosto musical da vítima. Gente, todo mundo sabe que depoimento é a parada mais incerta que tem. Exatamente. Tipo, é super comum ter detalhes que as pessoas falam até a forma como perguntam pra é. você, né? Tipo, aí um cara falou... Não, e assim, eu me vi muito nessa situação aqui, porque ele fala... um disse que era aniversário de alguém e o outro falou que era uma festa recorrente. Quantas vezes eu já não fui em festa que era o aniversário do amigo do fulano que tava comemorando lá, mas era uma festa no lugar que a gente vai toda semana. E tipo... Não pode ter uma festa recorrente que você foi comemorar seu aniversário nela. Sim, tipo... Esse tipo de coisa não me parece bater, assim. Aí ele fala do horário de chegada na festa, se eles se despediram ou não de uma das testemunhas que tava na festa, porque a menina fala que eles se despediram, o outro fala que não... Só foram embora, não deram tchau. Tipo... E ele fala assim, que os vídeos foram desprezados no julgamento inicial, e isso estava correto mesmo, porque ele não era possível identificar veículo, placa e pessoas que aparecem nele. E o outro desembargador, o relator, fala, né, que tipo, cara, qual a chance de você encontrar um vídeo com essa mesma dinâmica que o cara descreveu na mesma data, no mesmo local. no mesmo local. Você não precisa ver as pessoas pra poder extrair informação relevante daquele vídeo, né? E aí ele afirma ainda que o Igor tenha sido atingido por um tiro em outro local, isso não impede de ter participado do roubo do veículo Gol. Não, Coitado até eu Igor. podia estar no roubo desse veículo. A vida dele tem que ser muito agitada pra ele participar do... Tomar um tiro vou fazer um roubo aqui. Exatamente. Tomou um tiro lá no posto de gasolina e falou, não, beleza, tá de boas aqui. Vou ter que pagar a conta do hospital? Então, vou roubar um veículo aqui. E massa que assim, o cara que fala isso, ele tá considerando então a hipótese de que ele tomou o tiro lá perto do posto de gasolina, foi pra Guarulhos pra cometer um roubo. Só que ao mesmo tempo, ele fala que o sangue... Não, é porque ele tá falando aqui ainda que ele tivesse tomado o tiro lá no posto de gasolina, ele poderia ter roubado o Gol. Gente, então é pior do que você pensava, assim. É mais difícil do que eu imaginava. Ele afirma que ainda que o Igor tenha sido atingido por um tiro em outro local, isso não impede de ter participado do roubo do veículo Gol. Inclusive, Igor tá sendo estudado pela Igor ciência nesse momento. Vai ser o Coringa do E ao mesmo tempo ele Batman. fala do negócio da calça, pô, do sangue que não teria tempo pra passar. Então, pô, se o cara atravessou de São Paulo pra Guarulhos com um tiro já. Eu não sei, pra roubar geografia o de São gol. Paulo não permite juízo de valor. Não, 13 km de distância. Eu achei que esse voto foi bem elaborado, bem criativo. E ele termina falando que, aí tem aspas aqui, que as teses defensivas não afastam a responsabilidade criminal nitidamente delineada nos autos. Achei que forçou a barra. E assim... Condenou um jovem. É isso, Autoestima, nitidamente né? delineada. Autoestima, né? Você fala, olha, O reconhecimento... Claramente tá escrito aqui que foi isso, nitidamente. Mas vocês lembram na conversa que a gente teve com o Ivan, que ele falava justamente dessa sensação de desespero, que você tinha lá uma prova que foi gerada lá no início do processo, baseada numa tortura, que na época não se conhecia como tortura, mas depois foi reconhecido. E aí beleza, tinha aquela prova.
Aí a pessoa falava assim, mas descobrimos uma nova situação. Aí o pessoal fala assim, não, mas tem aquela prova lá do começo que a pessoa fala que foi isso, isso, isso. Então assim, você oficializou uma coisa lá atrás que agora você não consegue Ficou pra tirar sempre. da memória, não consegue da cabeça desentranhar. das pessoas. Exatamente. Virou a narrativa. Agora. Virou uma coisa oficial, assim. Real oficial. Vai virar uma bola de neve, né? Aquilo ali Exatamente. vai sendo levado pra frente, independente do que aconteça. Do que acontece, vai. E toda discussão fica recorrente a essa prova, né? Essa prova sempre volta à tona em algum momento da discussão. Sempre volta do tipo, mas e aquele conhecimento, aquele fato que já é conhecido, notório de que tal coisa. Aí você fala, realmente... E acho que tem a coisa da defesa das instituições também, né? Que é tipo assim, bom, a justiça já decidiu isso aqui uma vez, já decidiu 2 vezes na segunda instância. Quem sou eu pra mexer nesse negócio, né? Vamos manter, porque senão fica feio pra gente. Eu acho que rola muito isso também, essa... E também um pouco meio que na onda da confiança do trabalho que já foi feito, assim. Você, cara, um cara já decidiu, outro cara já decidiu também. Esquece essa merda. Do tipo, o que tá acontecendo e tal. Não, só vamos que vamos. E aí volta no caso que a gente tava conversando antes aqui, que você falou do caso Evandro lá, né? Que o Ministério Público... Entrou agora com os embargos de declaração, né? Contra a revisão criminal. Cara, é isso, assim. A gente também tem que lembrar que do outro lado pode ter um Ministério Público que tá com sangue no olho, né? De falar, não, meu irmão, meu papel é acusar e, vou acusar mesmo. E pau no réu aí, que ele que se defenda. E às vezes também eles têm informações que a gente não tem conhecimento, né? Apesar de talvez não ser o caso. Eu acho que não, porque senão estaria aqui nos autos, né? Exatamente. Eu que não queria ser juiz nesse caso. Não, eu estou falando no caso do Evandro, não no caso do Evandro. Tá. Às vezes eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Bom, então no final das contas, esse caso todo aqui foi baseado no reconhecimento de pessoa feito de uma maneira completamente errada. Foi aí que fudeu o rolê todo do cara, foi esse reconhecimento, velho. Sim. Se no reconhecimento a pessoa tivesse falado assim... tô na dúvida. Não sei, exatamente, não sei. Não sei. Não sei e tal. O cara reconheceu, dali pra frente, velho. Aí é só uma cascata de desgraça, assim. Já firmou a teoria de que é ele. Exatamente. Acabou. Vão encaixar pra ser ele. Eu passei por um reconhecimento uma vez, na época que eu era investigador ainda, que teve uma moça que chegou, uma vítima, né, que chegou, falou, fui roubado em tal lugar, não sei o que, beleza. Aí fizemos diligência, prendemos o suposto autor. Aí vamos fazer o reconhecimento, vamos. O reconhecimento ele tem uma série de regras que você tem que fazer. A gente juntou lá algumas pessoas que eram mais ou menos parecidas com aquele cara, botamos juntos e chamamos a vítima. Aí delegado, escrivão, todo mundo ali, os investigadores ali, do tipo acompanhando a vítima. Aí a vítima falou assim, e as pessoas que a gente juntou eram pessoas que eram parecidas com o cara e eram policiais. E aí a vítima falou assim, foi aquele cara ali, com certeza. Sei lá, apontou pra um deles. Aí a gente falou, não, minha senhora, aquele cara ali é policial. Aí... policial não comete crime. É isso que você quer dizer. Todos os policiais são porcos. Aí a mulher falou, putz, não, beleza. Aí eram 4. Aí falou, não, então é aquele outro ali. Aí a gente falou, minha senhora, aquele ali também é policial. Inclusive. Aí ela falou, ela já ia apontar pro terceiro, e aí já o cara lá que tava chifrando, você falou, minha senhora, chega. Vamos parar que tá ficando feio. Vamos parar que tá ficando feio. Não é. A gente entendeu aqui o que tá acontecendo. Mas é isso, assim, tipo, isso que é uma pessoa que tinha passado por um roubo, ali há poucos momentos, né, atrás, sei lá, menos de 1 hora atrás, e, foi um reconhecimento que foi feito com todas as coisinhas certinhas, com critério, como deve ser feito, e, cara... por isso que livrou o cara, né, porque se vocês tivessem chegado e apresentado só o cara ali que era o suspeito... exatamente. Com certeza essa pessoa reconheceria. Ia reconhecer, velho, ia falar, não, foi esse cara aí mesmo, velho, certeza, pode aprender. Sim. Saca? Então, assim, e aí você faz o reconhecimento nesse esquema mostra uma foto, velho. Pelo amor de Deus. Não, você leva a vítima do roubo no hospital, onde tem uma pessoa baleada. E assim, se tem uma pessoa baleada nessa circunstância toda aqui, muito provável que já seja o autor, né? Porque, seja um vagabundo, porque tomou um tiro 5 da manhã, tá fazendo o que na rua? E isso assim... E você tá procurando um cara baleado, né? Exatamente. Então, reiterando que a gente não tá falando que a pessoa reconhece assim de má fé, né? Tipo assim, que ela não. A pessoa, é porque ela é completamente induzida. Completamente induzida e se confunde mesmo. E, tipo, é falho. Assim, e é difícil você lembrar num momento de tensão detalhadamente da pessoa, né, que tava com você. Tipo assim, vira um branco o negócio. Sim, sim.
Pois é, e aí, em 2020 teve uma decisão do STJ sobre reconhecimento pessoal, né? Mas essa decisão foi relacionada a esse caso ou não? Tipo assim, Não, foi relacionada a um outro caso. Não foi um desdobramento desse caso? Não. Foi antes da revisão criminal, né, aqui. Mas assim, ter tido essa decisão aqui foi mais um fator também que pesou nessa revisão, porque... Entendi. Porque já tinha essa... Porque o que foi feito aqui no caso dele foi completamente fora do que essa do decisão. que o STJ decidiu, né? E assim, era uma decisão que não foi uma coisa completamente nova que eles inventaram, era uma coisa que já tem no CPP, só que a discussão maior era sobre se aquilo lá era só uma referência, só recomendação do que você deveria seguir por alto, ou se era taxativo e que tem que ser daquele jeito. E a decisão é que tem que ser daquele jeito. Essas regras que o Marcos estava falando. Então, o que tem que acontecer, né? A vítima deve fazer uma descrição prévia do suspeito. Então, antes de qualquer coisa, ela tem que contar pro investigador lá como é que era o suspeito. Você não pode chegar com uma foto, é esse aqui? Tipo, Não pode. De jeito não nenhum. Pode. Isso aí é o método que é chamado de show-up. Né? Então deve ter o alinhamento de várias pessoas junto do suspeito para serem reconhecidas e esse show-up é proibido, né? Que é isso aí, você chegar e mostrar a pessoa ali que é o suspeito e falar, tipo, esse cara aqui, é esse. Isso é proibido. E não pode ser feito apenas por fotografia, também já é uma coisa que não... porque a fotografia, tipo assim... Dependendo da iluminação, angulação, tipo assim, muda completamente as feições. Fotografia engana, Sim. né? Aliás, muitas famílias se formam assim. Sim. Quando você vê, já é tarde. Exatamente. E o divórcio é difícil de conseguir. Nossa, só por causa de uma fotografia. Vai convencer o juiz de que, era uma fotografia falsa. E aí, por fim, caso o procedimento não seja observado, a prova é nula. Exatamente. Então, se isso aí não for feito, não vale de nada esse reconhecimento que você fez. Ou seja... Faça um reconhecimento direitinho. Faça o reconhecimento direito. Registrem a ocorrência. Ficamos 5 anos nesse rolê aí. O cara preso 2 anos porque vocês fizeram besteira. É isso. Não confia nessa cabecinha de... Né? Você tem várias loucuras aí, por que você reconheceria alguém corretamente? Exatamente. As pessoas cometem erro. E cometem erros de má fé, né? Desculpa, de boa fé. De má fé também. De má fé também, eu acho que... Esse agora foi de boa coisas... fé ou de má fé? Não, esse meu foi de boa fé. As pessoas cometem erros de boa fé, tá, gente? Fica a lição do episódio. Porque fica parecendo que a gente tá falando assim, que pessoa idiota reconheceu errado. Não é isso. Gente, jamais faria isso. Exatamente. Ainda mais a pessoa que tá ali, acabou de ser assaltada, né? Perdeu o carro. Aí, meu irmão, está abalada psicologicamente. Talvez não tanto quanto o Igor condenado inocente, mas... Exatamente. É isso. Igor, tira uma grana do Estado agora que você merece, tá? É isso. Entra com indenização. Um abraço pro Igor. Você vai ganhar precatórios aí, lá pra 2.547, quem sabe, você recebe. Se o Bolsonaro não voltar e dar calote nos precatórios de novo, né? Então, botar ele de volta na cadeia, porque a vítima reconheceu a primeira. Se ele não voltar de lancha, né? Parece que ele fugiu de barco. Ele fugiu, não tem um negócio desse? Não? Fugiu rolê da Polícia aleatório Federal. é esse. Ele fugiu da Polícia Federal de barco. Fugiu pra onde? Não, ele foi pescar. Ele foi pescar. E ele tava Ele grávido. foi pescar. No Ele tava Que? Cara, vocês já estão alucinando, velho. Não. Ah, não. Polícia Aquilo ali é Federal Tudo chegou isso que a e gente tá saiu de falando é barco, real. Você ela vai ligou- ver as notícias depois. Aquilo ali é cocô acumulado. Cara, eu moro num mundo Meu muito Deus. feliz que eu não leio esses negócios, cara. Mas eu tô bem feliz de ter lido isso, na real. Sinto muito pra você. Os memes estavam maravilhosos hoje. Ai, Vou procurar depois essas coisas. Tem meme ainda no Orkut? Se grávida tiver, eu vou foge olhar de lá. barco. Ai, Então é isso, né, gente? Temos um programa, né? Temos. Eu ia falar boa Nós noite. temos mas- até 2. Então, Um beijo pra vocês e Beijo, não fujam. Beijo, Projeto Inocência. amei Beijo, estar de Igor. volta. Beijo a todos e melhorem todos vocês Adeus. que estão aqui na mesa comigo. Falou. Alô!